Vamos começar aí os nossos trabalhos. Boa tarde a todos. É um grande prazer estarmos juntos. E vamos... O Fábio falou algumas palavras que eu achei interessantes. Quando ele disse que a física já não é mais aquela mesma de tanta conta, né? É mais a interpretação de fenômenos. E a gente precisa se adequar a essa nova realidade. Então nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre ondulatória, que é um assunto que tem caído bastante, é um assunto recorrente, e que muitos colegas, às vezes, por um motivo ou outro, têm perdido questões preciosas que fazem a diferença entre entrar numa determinada vaga, num determinado curso ou ficar do lado de fora. Primeiro, eu queria dizer para vocês o seguinte, que para a maioria das pessoas, elas vão olhar onde está o sonho delas. E às vezes o sonho delas está num determinado patamar. Quando ela para e pensa um pouquinho aonde está o seu esforço, ela percebe que o esforço está abaixo do sonho. O que ela deveria fazer? Aumentar o esforço. Mas a maioria às vezes prefere baixar o sonho. Então se a gente está aqui hoje, é porque a gente não está disposto a baixar o nosso sonho. E eu fico feliz de estar junto com pessoas que eu sei que estão dando o seu melhor e que certamente daqui a poucos meses vão colher os frutos desse esforço, dessa perseverança. Tenha foco, tenha fé, que se Deus quiser a gente chega lá. Então vamos começar, eu, meu amigo Guilherme, vamos começar aqui nosso curso de ondas. Muito bem, então nós vamos começar, gente, falando um pouquinho sobre o som. É fundamental a gente entender um pouco sobre o nosso sistema auditivo, sobre como a gente escuta, como o som se propaga, isso aí é fundamental. Então vamos nós, ó. Primeira coisa, o que você diria que é o som? Na sua opinião, o que é som? Eu já ouvi de tudo. É um barulho, é uma zoada. Esses termos não existem na física, certo? O que é o som? Você vai responder, o som é uma onda mecânica, é uma onda longitudinal e é uma onda tridimensional. Ítalo, o que é isso? Não estou entendendo. O som é uma onda mecânica. Amigo, o som precisa de um meio para se locomover. Se você não tiver um meio material, o som não se propaga. Quem aqui não já assistiu filme, está falando um pouco sobre o espaço, uma determinada nave espacial explode, ou solta alguma bomba e uma explosão gigantesca que a gente escuta. Do ponto de vista físico, isso acontece, pessoal? Isso não acontece, porque o som não se propaga no vácuo. O som só se propaga onde tem partícula. Ele só se propaga onde tem matéria. Então o som não se propaga no vácuo e essa informação é importantíssima. Quem é que tem a capacidade de se propagar no vácuo? São aquelas ondas chamadas de ondas eletromagnéticas. Somente elas se propagam. Onda sonora não se propagam. Aí alguém diz assim, mas Ítalo, peraí. Nesse instante um professor citou uma frase de um brasileiro que foi ao espaço. A gente não escuta os caras conversando com a gente ali? Como é que ele faz isso? Na realidade, quando eu produzo som, eu estou produzindo uma onda mecânica. Essa onda mecânica é recebida pelos aparelhos e ela é transformada numa onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética é mandada para o espaço. Lá essa onda é recebida e decodificada de novo em onda mecânica. É ou não é o que acontece quando você liga o rádio, quando você liga uma televisão? O cara mandou uma onda mecânica ou eletromagnética da estação de rádio até a sua casa? Ele mandou uma onda eletromagnética. Mas Ítalo, eu não estou escutando o rádio. Veja bem, o cara fala e produz uma onda, o radialista, uma onda mecânica. Essa onda mecânica é recebida, transformada num pulso elétrico e jogada lá para a sua casa. Quando chega na sua casa, o seu aparelho, a sua antena, recebe essa onda eletromagnética. Transforma em uma onda o quê? Mecânica. E então produz o som. A onda mecânica anda no vácuo? Não. Ela não anda, não se desloca no vácuo. Velocidade do som. A velocidade do som, meus amigos, ela depende do meio aonde a onda está se propagando. Por exemplo, aonde é que vocês acham que a onda ela é mais rápida, que o som é mais rápido? Mais rápido no ar, na água ou nos sólidos?
Um de cada vez para não bagunçar. É aonde? Eita, olha aí, ó. No ar, velocidade do som, 340 metros por segundo. Quando vai para a água, aumentou ou diminuiu, gente? 1.500, aumentou. Quando chega no sólido, 4.480, foi maior ainda. Sabe por quê, meu amigo? Se você falar com a mão em frente, sabe o que vai acontecer? Você vai estar falando e vai estar notando que o som ele dá umas pancadas. É ou não é? Ele faz um... Por que o som faz isso? Porque as nossas cordas vocais são ondas de compressão. As cordas vocais empurram o ar através da diferença de pressão. Quando as moléculas estão próximas umas das outras, ela se propaga mais rápido. Por exemplo, no sólido, a velocidade não é maior? Por quê? Porque as moléculas estão mais juntas. No ar, as moléculas estão dispersas, então a velocidade do som diminui. Fisiologia do som. Tudo começa, meus amores, com o ouvido externo captando o som. Para que serve a orelha? Serve para captar o som. Quem tem orelha de abano vai captar mais som. Porque o som tá, ó, não vamos indicar ninguém aí, pelo amor de Deus. O som tá vindo. A pessoa tem uma orelha mais aberta. Concorda que o som vai bater? Não é verdade? E se a pessoa não tivesse a orelha, o que aconteceria? O som ele passaria com mais facilidade. Então a orelha serve para captar o som, para dar a acústica inicial do som. Aí o que acontece? Veja bem, esse som vai chegar ao tímpano. O tímpano é uma membranazinha. Essa membrana, se você está olhando aí para o slide, ao lado tem 3 ossinhos: martelo, bigorna e estribo. Esses 3 ossinhos vão vibrar. E ao vibrarem, vão mandar pulsos elétricos vão mandar ondas lá para o labirinto. Está vendo o labirintozinho ali? Também chamado de caracol. Pessoal, esse labirinto tem uma função. Uma delas, ele amplifica a onda inicial. Você está ouvindo isso aqui, meu amigo? Esse barulho que você está escutando é cerca de 30 a 60 vezes mais, num volume mais baixo. É 30 a 60 vezes menor. Mas você está escutando mais alto. Por quê? Porque o labirinto é um amplificador. Ele aumenta 60 vezes o seu som. É isso que está acontecendo. Só que o labirinto tem outra função. Ei, tem uns colegas por aí que tem um problema, que eu esqueci o nome agora, me ajude, que ele fica um pouco tonto, é labirintite. Ou seja, o labirinto também tem a função de ajudar em quê? No equilíbrio. Concorda comigo? Muito bem. Já reparou que às vezes alguns animais, você nem ouviu o barulho ainda, e eles já escutaram? Existem animais que a capacidade de amplificação do labirinto, do caracol, chega a 250 vezes. Então ele amplifica o som de uma forma que a gente não consegue escutar. É um amplificador muito mais potente do que o nosso. Esse som que partiu do labirinto foi então para o cérebro, no formato de pulsos nervosos. Gente, não sei se acontece na casa de vocês, mas eu escutava muito, por exemplo, meu pai falar assim, vamos supor: rapaz, pelo amor de Deus, eu quero assistir esse jornal aqui, baixa a altura disso aí. Quando a gente diz assim, ei, baixa a altura dessa televisão, quando alguém disser isso para você, ei, baixa a altura da televisão, você tira a televisão do quadro, da parede e bota no chão. A altura da televisão não tem nada a ver com o que a gente usa no dia a dia. Então a primeira coisa que a gente precisa tirar é a altura do som. Não se refere à altura na vertical e muito menos se refere a volume. Você que está anotando, por favor, coloque que a altura do som é diferente de volume. A altura não é volume. A altura é o que então? A altura nos permite diferenciar sons graves de sons agudos. Sons graves de sons agudos. A gente às vezes usa muito, isso aqui é grave, isso aqui é agudo. E na prática, às vezes a pessoa dá umas vaciladas. O que é um som grave? Ei, pessoal. Ei, vamos lá, continuando nossa aula. Isso aqui é um som o quê, pessoal? É um som grave. Vocês estão esperando que eu faça o agudo também? Não, né? Bora lá, pessoal!
Ei, esse som agora é o quê? É agudo. Eu mudei o quê? A frequência. Então quando você chega na sua casa e diz assim: ei, muda a altura da televisão aí. Você está querendo que o cara que esteja apresentando um jornal comece falando e vá afinando e volte para o outro. Faz sentido, pessoal? Não. Então não existe altura de som relacionada a volume. O som ou ele é grave ou ele é agudo. Exemplos de cantores ou cantoras que têm uma voz grave. Pegar brasileiro, cantora com voz grave. Ivete, colega citou aqui a Alcione. Alcione, eu acho que inclusive, você que citou, eu acho que ela consegue mesclar o grave com o agudo e até, sou fã da Alcione, mas às vezes até não falar. Ela começa assim: você me vira... Ela começa grave, dá uma diminuída para o agudo e some o som, não é verdade? Então ela consegue trabalhar tanto no grave quanto no agudo pela qualidade vocal que ela tem. Voz aguda. Quem é que tem uma voz aguda? Uma cantora? Joelma não tem não, tem? Tem, Joelma. A aguda, a voz aguda, ela está relacionada, e a voz grave, com a frequência. Quem tem voz aguda ou voz grave é relacionada com frequência. Agora, qual é a relação dessa frequência? Vamos tentar desenrolar aqui. Se você der uma olhadinha aí, tem o infrassom, que é um som abaixo de 20 Hz, e tem o ultrassom acima de 20K, 20.000 Hz. Algumas pessoas, por exemplo, a mulher quando está grávida vai fazer um exame de ultrassom, não é? Aí nesse exame de ultrassom, emite-se um som naquele aparelhozinho nela. Alguém que vai fazer aquele exame escuta aquele barulho? Não. Ele não escuta o barulho porque o barulho é o quê? É ultrassom. Está acima do que você consegue captar. A gente só consegue captar de 20 Hz a 20K, a 20 kHz. Todo mundo entendeu, hein? Som audível, ele é dividido em som alto ou baixo. O que é um som alto? É um som agudo. O que é um som baixo? É um som grave. Vou tentar. Ei, pessoal. Pessoal. O que eu acabei de fazer é um som alto ou baixo? Ei, pessoal. É um som grave ou um som alto? Tem gente só enrolando aí. Dê a resposta, rapaz. É um som alto. Os dois são altos? Quando eu falo assim, ei, 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 é um som alto? É um som alto. Porque o alto tem a ver com o quê? Com a frequência. Não estou falando de volume. Som alto quer dizer som agudo. Som baixo quer dizer som grave.